Josué. Josué, capítulo 11. Sucedeu depois disto que, ouvindo-o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, e na campina para o sul de Quinerete, e nas planícies, e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, e ao perizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispá, ao oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos estes reinos. E a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos,
e a terra descansou da guerra. Salmos. Salmos, capítulo 144. Salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa ao Senhor os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. A ti que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi teu servo da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de iniquidade, para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas à moda de palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Jeremias. Capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras, estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um à mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os, porém, não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Porque aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor.
negaram ao Senhor e disseram: não é ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. E até os profetas serão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim se lhes sucederá. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, é uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são poderosos, e comerão a tua sega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira. As tuas cidades fortificadas em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que quando disserdes: por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás: como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Porventura, não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, a temporã e a tardia ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põem armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordam-se, estão nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam. Nem julgam o direito dos necessitados. Porventura, não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor: não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Mateus. Capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações,
vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. O que Deus falou com você por meio da leitura deste dia? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau!